aquele a quem traspassaram. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Zacarias. Hoje, Zacarias capítulo 12, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a nossa intenção é fazer com que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então, aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado e você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, são dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes, e com isso, o desejo do nosso coração é de alguma forma acharmos um espaço aí na sua agenda para que você venha participar dos estudos e adquirir mais conhecimento da palavra de Deus e com isso ser abençoado. E depois desses 3 pedidos, vamos para o texto de hoje, Zacarias capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 14, que diz assim: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graça e súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Como nós sempre falamos aqui, é necessário que você leia todo o capítulo para poder entender melhor a mensagem desses versículos que a gente retira de dentro do capítulo para trazer um pouco de conhecimento da palavra, no caso, da palavra do profeta Zacarias. Eu preciso lembrar que no estudo de ontem nós falamos a respeito das 30 moedas de prata que apontam ali para Judas, pagamento que Judas recebeu pela traição de Jesus, que está relatado ali em Mateus capítulo 27, versículo 9 e 10. E hoje vai falar a respeito de traspassar ali o Pai, Deus, né? Porque Deus está falando a respeito disso que fariam com ele. Vou reler aqui o versículo, o versículo 10, que diz: Olharão para mim aquele a quem traspassaram. Então, o Senhor está falando que eles traspassaram a ele, o Senhor, e a gente percebe que aqui nesse versículo que ele vai falar um pouco mais, mas a gente vai abordar daqui a pouquinho essa passagem. Portanto, é necessário percebermos que a leitura de ontem e a leitura de hoje apontam para Jesus. Mas como que isso se cumpriu no passado e qual que era o olhar de Zacarias para isso que estava acontecendo? Então, Zacarias fala de algo que iria acontecer no futuro, da forma como o povo iria tratar. E ele fala no versículo 9: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. O Senhor está trazendo
essa mensagem apontando para aquele dia, o dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor no sentido de os dias do Messias. O dia do Senhor acontece em dois momentos distintos. Dia do Senhor aponta para a primeira vinda de Cristo, dia do Senhor aponta também para a segunda vinda de Cristo, nesse caso apontando aqui para a primeira vinda de Cristo. E ele fala no versículo 10 que ele vai derramar sobre toda a família de Davi, sobre todos os habitantes de Jerusalém, espírito de ação de graça e súplicas. Essas súplicas que são uma oração de confissão de pecado e abandono de pecado. Dias esses dos dias do Senhor Jesus, primeira vinda de Jesus. Mas aponta também, e você pode perceber esses dias de ações de graças, como aconteceu no retorno do exílio babilônico. Se você for ler ali o profeta Esdras, o profeta Esdras não, o livro de Esdras e o livro de Neemias, você vai ver o comportamento do povo que ficavam orando e confessando pecados, ficavam lendo as escrituras. Tem, se eu não me engano, no capítulo 10 de Esdras, vai falar que eles ficaram 3 horas orando e confessando os pecados e mais 3 horas lendo as escrituras, lendo a lei, lendo o livro da lei, para ver aonde que erraram e como que eles fariam para não errar mais. E isso aconteceu no passado e acontece no futuro a partir de Jesus. Qual é a pregação de Jesus? Se você abrir aí em Mateus, e deixa eu abrir aqui em Mateus capítulo 4, diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 17, depois que Jesus foi tentado no deserto, saiu dali, aí vai falar assim, no versículo, Mateus capítulo 4, versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A pregação de Jesus sempre foi o arrependimento, e é isso aqui que está falando aqui no versículo 10. E aqui fala que eles vão olhar para ele, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Portanto, a gente vê aqui Jesus sendo traspassado ali na cruz do Calvário, e você pode ver esse relato lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 37. Essa situação em que Jesus estava na cruz do Calvário e ele foi traspassado, e qual que era a situação, como que Deus olhava para essa situação, uma situação de lamento, aonde, como é falado aqui pelo profeta, a perda de um filho único. Até aquele momento, Jesus era o unigênito de Deus, e depois ele vai se tornar o primogênito, o filho mais velho, que é o que está sendo falado aqui no versículo 10. Portanto, estava apontando para o futuro daquilo que iria acontecer com Jesus, e nós olhamos então nos profetas, e como a gente falou aqui no capítulo de ontem, no capítulo 11, um anúncio de algo que iria acontecer com Jesus, que era ser vendido por 30 moedas, e agora no capítulo 12, ele sendo traspassado, apontando para aquilo que iria acontecer com Jesus. Os profetas sempre apontam para Jesus. E depois ele vai continuar falando aqui no versículo 11, naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Ramá de Rimon, no vale do Megido. Aqui, muito provavelmente, o profeta está se referindo
a morte do rei Josias, que foi o último rei que reinou de fato antes da ida do povo do Reino do Sul para o cativeiro da Babilônia. Eles foram para aquele lugar e choraram e prantearam por causa da morte ali do rei. E aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro, que é o que aconteceu com o povo nos dias de Jesus, Jesus sendo crucificado antes da ressurreição dele, indo prantear e chorar fora da cidade, fora de Jerusalém. Josias foi pranteado fora de Jerusalém. Jesus foi pranteado fora de Jerusalém, esses locais fora da cidade. E o versículo 12 continua falando, o versículo 12 e o versículo 13 vai falar: todo o país chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres. Portanto, quando você olha e talvez você não conhece, e daí a importância de cronologia, desculpa, de cronologia não, de genealogia na Bíblia, você vai perceber lá em 1 Coríntios não, desculpa, 1 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 14, versículo 4, você vai ver que Natã era filho de Davi. Então, quando fala aqui da família de Davi, da família de Natã, está falando da família real, de rei. Precisamos lembrar que Jesus é rei. E depois, quando fala a respeito aqui da família de Levi e da família de Simei, ainda em 1 Crônicas, capítulo 6, lá no versículo 16, você vai ver que Levi teve um filho chamado Gerson, e Gerson, no versículo 17, tem um filho chamado Simei. Portanto, está falando aqui do filho do rei e do filho do rei, e aqui do sacerdote Levi e do neto do sacerdote. Portanto, está falando ali das gerações. Jesus era rei e sacerdote. Quando veio pela primeira vez nesse mundo, ele era um profeta, rei e sacerdote. E aqui agora o profeta está falando daquele que viria, o Messias, o escolhido, rei e sacerdote, apontando para as coisas que aconteceriam. Mas haveria lamento. E a partir daí, versículo 14, fala que todas as demais famílias com suas mulheres iriam lamentar. E esse lamento, eu preciso lembrar que é o mesmo significado de súplica que está falando ali no versículo 9, aliás, desculpa, no versículo 10. O versículo 10 fala: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de súplica. Ação de graça é a atitude de quem é grato. Somos gratos pela morte de Jesus na cruz do Calvário, porque a morte dele é que nos traz paz entre nós e o nosso Deus. E súplicas referem-se a arrependimento, pregação de Jesus, como falamos aqui quando estávamos estudando o versículo. Portanto, trazendo para os nossos dias de hoje, como que nós demonstramos essa ação de graça e súplica nas nossas vidas? Será que nós realmente nos arrependemos quando pecamos ou nos desculpamos? Pecado tem nome, e quando nós buscamos o nosso Deus, nós precisamos dar nome aos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados e sermos gratos a Jesus, porque se temos paz hoje com Deus, é graças à morte dele na cruz do Calvário. Precisamos ter uma vida digna daquele que morreu na cruz no nosso lugar. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.